Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e a gente está iniciando um quadro novo onde a gente vai trabalhar narrativas com contação de história para você poder trabalhar com seus alunos. Ao mesmo tempo, a gente vai dar as dicas pedagógicas aqui dessa maneira mais aberta. O vídeo só das narrativas você vai conseguir encontrar lá no canal do Demonstre, combinado? Por que a gente decidiu fazer esse projeto? As narrativas estão implícitas aí em diferentes gêneros textuais, em diferentes textos, e elas são uma ferramenta super importante para você exemplificar situações, para você contar histórias, para você mostrar para o seu aluno, para o seu filho, a trajetória de tempo, né? Início, meio e fim. Mas principalmente as narrativas estão ali, né? E funcionam para resolver problemas. O principal atributo de uma narrativa é a resolução de um problema. Então, quando eu conto a história, eu resolvo esse problema, eu explico esse problema. Quando eu narro acontecimentos, eu estou mostrando como os acontecimentos aconteceram e justificando ao mesmo tempo por que eles aconteceram. Está implícito. E daí a gente escolheu as lendas. La Llorona é uma lenda mexicana e ela está aí, né, um pouco mais em voga porque vai sair o filme da La Llorona. Então, se vocês quiserem ver, é bem bacana. Já existem várias produções audiovisuais de La Llorona. Vou ler aqui, ó. A gente teve em 1993 a primeira versão que se chamou La Malinche, certo? Como sendo a La Llorona. É uma índia, porque a La Llorona entende-se que ela tem um quê asteca, ela tem essa vivência e essa magia que vem dos povos indígenas. Em 63 foi publicado mais um filme intitulado La Maldición de La Llorona, que vai contar a história de um casal que vai morar numa casa e é assombrado pela La Llorona. Existem também duas animações sobre o tema, uma mais recente de 2011 chamada A Lenda de La Llorona. Então vocês podem oferecer diferentes ferramentas audiovisuais, uma delas já em domínio público, dá para mostrar como é que uma história de terror e tensão era contada no cinema mais antigo, o que fornece bastante coisa. Além disso, a gente tem a música do Beirute, La Llorona, que vocês também podem ouvir e mostrar para os seus alunos. Ou seja, existe um universo de possibilidades para se trabalhar o tema. Mas, ao meu ver, La Llorona, ela não é simplesmente uma história de maldição. Não é simplesmente uma história de assombração. Ela é uma história sobre responsabilidade, sobre escolhas. Porque a todo momento, tirando numa primeira versão que eu vou apresentar para vocês, a La Llorona, ela teve que tomar alguma decisão e ela tomou uma decisão descabida, que é a decisão de matar os filhos. Poxa, mas é uma proposta muito absurda. Sim, é extremamente absurda. La Llorona trabalha duas temáticas específicas. O preconceito contra a mulher, né? A mulher desquitada, a mulher solteira. E dá pra gente falar disso e dialogar de como é que ocorre hoje na nossa sociedade, que as mulheres ainda sofrem preconceito, que preconceitos são esses. E também o preconceito ao índio, a xenofobia, que é muito presente na terceira versão da história. Vamos ver a história? Vamos lá? Existem lendas na América do Sul, do México, e que começam a aparecer ao longo de outros territórios, como no Brasil, por exemplo, que falam de La Llorona. Esta que é um fantasma, um espírito, uma alma que assombra o povo e faz com que homens se desesperem e até se suicidem. Essa história tem várias versões. E eu trago aqui, dentre as lendas de La Llorona, 3, para a gente tentar entender e imaginar qual é a origem dessa que é, se não a mais, uma das mais aterrorizantes histórias mexicanas.
Na primeira versão, Yotsin está se mudando para Xochimilco. Yotsin deseja uma nova vida e leva seus 2 filhos. Xochimilco é uma cidade mediana, banhada por um grande rio, onde lá ela poderia viver vendendo flores. E assim ela consegue. Logo que chega, ela consegue vender flores, é abraçada pela comunidade. Yotsin é uma pessoa simpática, querida. Infelizmente, mesmo tendo conseguido montar sua chinampa, ela é amaldiçoada pela má noite. Todos os dias, Yotsin havia de pegar suas flores e subir o rio para Xochimilco, levando as flores para vender na cidade. Quando voltava à noite em uma delas, ela viu já de longe sua casa pegando fogo. A cabana pegava fogo às labaredas e ela se apressou. Na intensidade, ela viu sua chinampa pegando fogo também. Ela se desesperou. Ela saltou da jangada e foi salvar os poucos pertences que ainda podia. Tentando acalmar o fogo, pouco a pouco, no que podia, jogava areia, jogava água. Quando o fogo se acalmou, vendo que havia perdido sua propriedade, ela resolve abraçar seus filhos. E lembra que não havia tirado seus filhos da jangada. Ela procura a jangada à deriva, mas não encontra. E ela observa que ela não está mais com seus filhos. Desesperada, ela começa a chamar toda a comunidade, pede socorro, ajuda, e todos se prontificam, vão atrás. Yotsin, junto com todos do vilarejo, procuram dia e noite as crianças. E 3 dias depois, eles encontram os corpos das crianças à beira do rio. Elas haviam morrido afogadas. E pela turbulência das águas e pelos peixes grandes que ali existiam, os corpos estavam machucados, comidos. Ela chora. E ela fica com seus filhos, chorando insistentemente, agoniantemente, até que ela desaparece. Definhou ou morta? Talvez. Mas há quem diga que em certas noites ouve-se um choro. E aqueles homens que saem para ver o que é, que tentam vencer seus temores, a encontram e voltam ainda mais traumatizados quando voltam. Na segunda versão, La Llorona não tem nome. Ela aparece nas histórias como mãe de um único filho, que foi abandonada pelo marido e que foi vítima de intensos boatos. Perseguida pelos boatos, La Llorona se encanta por um fazendeiro que lhe promete muitas coisas, que lhe dá um pouco de afeto dentre as tantas maldades que existiam e que eram recorrentes contra ela. La Llorona, apaixonada, requisita do fazendeiro o casamento. Ela já havia lhe dado tudo, o coração, a liberdade, os desejos. Mas o fazendeiro olha para ela intensamente e diz: nunca! Eu não posso me casar com uma mulher que já tem filho, uma mulher abandonada. La Llorona, triste, apaixonada, em devaneios, vê seu filho pequeno brincando em casa. Deprimida, triste, angustiada, ela convida o filho para tomar banho no rio. No rio, o filho nada na parte rasa e ela mais ao fundo. Mas ela chama ele. Ela diz: venha para cá, você já está grande, você já consegue nadar. Cada vez que ele entra, ele se afunda um pouco mais. Primeiro, a água bate nos peitos. Depois nos ombros. Depois acima do pescoço, no queixo.
Mas ele chega nela, ainda vivo, e ela fala: nossa, como você já está grande. Ela já não estava legal. Os desejos, a angústia, a dor de ser abandonada, tudo pesava. E ela diz: filho, deixa eu pentear seus cabelos, vem aqui. Enquanto ela está massageando os cabelos do filho. E um impulso de violência e maldade, a Lorona afoga o filho. Com o corpo morto, ela observa. Afunda o corpo com umas pedras e volta para o fazendeiro. Ela avisa o fazendeiro que agora não existia mais filho. E se não existia mais filho, não existia mais registro do casamento anterior. Que eles agora poderiam ficar juntos de fato. O fazendeiro no início não acredita. Mas ao perceber a seriedade das palavras dela, se choca e diz que eu nunca me casaria com uma assassina. E ela respira fundo e percebe que seu filho não ia voltar, que ela havia perdido tudo. Arrependida, ela volta para o local onde havia matado seu filho. Ela mergulha, pega o corpo dele nos braços, sobe à superfície e chora. Definha, arrependida, infeliz, solitária. Há quem diga que ela voltou a encontrar o fazendeiro anos depois, que ele havia ouvido uma mulher chorando do lado de fora. Em um ímpeto de boa vontade e para manter o seu sono, ele saiu para ver o que era. Era a mulher que ele havia abandonado, que ele havia maltratado, que ele havia desprezado 2 vezes. E agora, chorando, ela passava para os olhos dele todas as memórias infelizes. Dizem que ele endoidou, que nem comer ele conseguia mais e que ele também definhou. Na terceira versão, a personagem é Luísa. Luísa é uma mestiça, uma mistura de espanhóis e índios, astecas, que representava muito bem seu povo e que em um determinado momento se apaixonou por um nobre espanhol importante. Apaixonada, ela se doou ao máximo e os dois tiveram 2 filhos. Esse jovem espanhol prometeu que se casaria com ela e Luísa acreditou intensamente. Infelizmente, em um determinado momento ele abandonou. Não voltava a visitar Luísa. Não falou mais nada. Angustiada com os meses que se passavam, Luísa conseguiu alguém que cuidasse de seus filhos e foi até a propriedade do jovem nobre. Quando ela chegou, existia uma grande festa. No jardim, ela percebeu que se tratava de um casamento. E ao olhar para o altar, ela viu o nobre com quem tinha gerado 2 filhos. Ela foi tirar satisfações. Ela reclamou. Ela perguntou o porquê daquilo. Mas ele disse que ele não poderia se casar com uma índia, que sua família não aceitaria, que seria uma vergonha, que ele não teria respeito político. E Luísa chorou, se desesperou. Ela não queria mais nada dele. E ela saiu, enlouquecida. Foi embora, a cavalgada, e encontrou seus filhos na cabana dela, na beira do rio. Luísa afogou seus 2 pequenos filhos. Em um ímpeto de raiva, tentando tirar a memória dele, ela matava quem mais amava.
E de repente, com um estalo, ela vê os 2 corpos boiando, sem fôlego, triste, angustiada. Ela começa a chorar. E ela morreu de chorar, com o sangue de seus 2 filhos. Mas o corpo de Luísa não foi achado. Meses depois, ouviu-se ela chorar novamente. Quando saíram para ver, quem saiu não voltou mais. Então, vocês viram aí as 3 versões, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E, assim, a La Llorona, ela vai ser um hype. Então, durante um momento aí vai ter muita busca, seus alunos vão estar interessados, vocês podem falar sobre isso. O ideal é aproveitar a história do La Llorona para fazer com que eles pesquisem histórias de assombração da comunidade, da cidade deles, do estado deles. E a gente tem várias histórias parecidas, né? Principalmente no Brasil, a Dama do Banheiro. Por quê? Porque quando a gente coloca a Dama do Banheiro ou a Moça do Banheiro para falar como assombração, a gente vai ter um espelho próximo. Outra coisa é fazer uma investigação das ocorrências da La Llorona, onde que ela aconteceu. E daí, um adiantamento interessante, existiu aí um fato numa cidade do Ceará, onde dizem ter encontrado a La Llorona, que ela andou visitando. Isso pode ser uma condição de exploração ou uma possibilidade de exploração para vocês, seus alunos, principalmente se vocês forem do Ceará. Pessoal, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tem um potencial muito legal para trabalhar com lendas. E a cada lenda, a cada história que eu trouxer aqui, eu vou dar uma possibilidade para vocês de trabalho. Até a próxima. Tchau!